Olá, meu nome é Silvia Regina, eu estou cursando o curso de Pedagogia Semipresencial no 7º semestre e eu estou agora na disciplina de estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental de 1 ao 3 anos. Bom, eu vou falar agora com vocês sobre o conceito do projeto político-pedagógico. Esse conceito, ele é um instrumento que reflete a proposta educacional da escola e, através dele, que a comunidade escolar ela pode desenvolver um trabalho coletivo cujas responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para a execução dos objetivos estabelecidos. Esse documento que reúne propostas, ações que serão executadas durante um determinado tempo na escola. Afinal, a escola ela é um espaço para formar cidadãos responsáveis, críticos e conscientes para agir na sociedade. Bom, esse conceito aqui, ele fala o seguinte: esse conceito é a proposta do que a escola tem a fornecer esse aluno. E esses pais, ou essa comunidade dessa região, dessa escola, ela vai estar a par. Ela pegando esse conceito, projeto político-pedagógico, ela vai ter uma noção do que essa escola ela vai fornecer, o que essa escola tem a passar a esses alunos nesse período do ano inteiro, desde o início ao final do ano. Dando continuidade, nós vamos falar agora também sobre os pilares educacional necessário à construção da identidade docente. Esses pilares necessários são o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver e o aprender a ser. Quando tornamos prazerosos o ato de compreender, descobrir ou construir o conhecimento, o ser humano ele passa a saber a lidar com situações em equipe, essencial à vida humana, e que muitas vezes se torna um empecilho para a convivência em uma sociedade interativa. É preciso, então, aprender a compreender o próximo, desenvolver uma percepção e estar pronto para gerenciar crises e participar de projetos comuns, descobrir que o outro é diferente e saber encarar essas diversidades faz parte da elevação educacional de cada um, desenvolver um pensamento crítico e autônomo e elevar o crescimento de conhecimentos, além de ter em mente um sentido ético e estético perante a sociedade. Então, assim, esses pilares, ele dá o professor e o aluno. Aqui, o professor, ele vai ter o conhecer, ele vai ter o saber, o fazer e o ser. Ele vai passar esse aprender para os alunos e ele também vai receber isso dos alunos, porque cada um tem o seu conhecer, o seu fazer, o seu viver e o seu a ser. Então, ali, todos vão aprender juntos. O professor tem mais a ensinar, mas vai aprender junto também com esses alunos em sala de aula também. Nós vamos agora também para o planejamento educacional. Esse planejamento educacional, ele consiste na tomada de decisões sobre a educação no conjunto do desenvolvimento geral do país. E é o processo contínuo que se preocupa como para onde ir, quais as maneiras adequadas para chegar lá, tendo em vista a situação presente e possibilidades futuras para o desenvolvimento da educação, para que tanto as necessidades da sociedade quanto as do indivíduo. Então, esse planejamento educacional, o que ele é? Aqui, o professor, ele entra com planejamento, ele planeja o que vai ser feito em sala, é um planejamento do que vai ser dado, do que vai ser feito para com esse aluno. E a partir do momento que ele está em sala, ele vai conhecer esse aluno. E quando ele passa a conhecer, o planejamento fica ainda melhor. Por quê? Ele vai planejar em cima de cada dificuldade, de cada aprendizagem de cada aluno, porque cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua maneira de aprender. Então, esse planejamento, ele entra para desenvolver sobre cada aluno o que é mais fácil, o que é mais difícil, como que ele deve influenciar, como ele deve passar as matérias. Então, aí entra o planejamento educacional. Bom, agora, no nosso planejamento educacional, como se dá a aprendizagem? E o que é fundamental? Levarmos em consideração para que cada fato ela aconteça na vida escolar do aluno. A aprendizagem, ela se dá na capacidade de desenvolver e processar conteúdos, sem esquecer que os estímulos por meio podem influenciar nessa
a aprendizagem. Por isso, o docente, o professor, ele deve considerar o conhecimento que o aluno traz consigo, suas bagagens e tudo que ele já sabe e já aprendeu, desenvolvendo em equipe com esse aluno os demais conteúdos novos. Então, aqui, o professor, ele vai conhecer o aluno. E aqui ele vai ver que cada aluno, ele já tem a sua aprendizagem, ele já tem algo que ele aprendeu, ele tem uma bagagem e ele também tem que saber lidar com isso também, com o que o aluno já sabe, ele já vai ter uma noção do que ele sabe, o que também não tem noção, e aí ele vai entrar com o quê? Com os conteúdos novos. E aprender dentro da visão da pedagogia, visão pedagógica dos conteúdos e desenvolver a capacidade de processar informações e lidar com os estímulos do ambiente, organizando os dados disponíveis da experiência. Então, aqui o professor, ele vai organizar os dados. O que é isso? Ele vai conhecer o aluno, ele vai ver o que o aluno tem de bagagem, o que o aluno tem de conhecimento, e aí ele vai acrescentar novos conteúdos. E esses novos conteúdos vão ser adequados para cada aluno, são iguais, mas cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua maneira de fazer, de conhecer e de lidar. Então, esses estímulos de ambiente, ele vai organizando os dados disponíveis na experiência. Então, aqui, o professor, ele vai lidar muito com o aluno, ele tem que conhecer cada um, ele tem que conhecer as dificuldades de cada um, para que ele possa colocar uma aprendizagem adequada para cada um deles. Dessa forma, ele vai ter uma influência com esses alunos, vai ter uma amizade, e é quando ele vai ver quais são as dificuldades desse aluno, o que esse aluno, o que eu posso fazer para que melhore nessa dificuldade, como que eu posso entrar com essa matéria e essa dificuldade ele possa passar por cima dela e aprender. Então, a aprendizagem aqui, ela é muito em equipe, professor e aluno. Então, o convívio geral com pessoas, o convívio do aluno com o professor, ele é muito importante, porque é nesse convívio que o aluno vai conhecer o professor, é nesse convívio que o aluno vai confiar em falar suas dúvidas, ou até mesmo medos, ou vergonhas, e aqui ele vai falar o que ele sabe, o que ele não sabe, e ele também vai demonstrar qual que é a forma que ele aprende. E o professor vai pegar isso para ele. E ele vai começar a pôr em prática de que forma que ele pode estar colocando essa aprendizagem, esse conteúdo para esse aluno e para os demais em sala de aula. Por isso que o convívio, ele é muito importante. As disciplinas criadas em equipes é algo importante, porque em equipe um aprende com o outro, um sabe uma coisa que às vezes para o outro é difícil, mas para aquele é mais fácil de compreender e assim vice-versa. Então um vai demonstrando para o outro como fazer, um vai ajudando o outro, um dá dicas, outros dão ideias. Então a convivência em equipe, ela ajuda muito o aluno, ela ajuda muito no professor. Então é muito importante isso em sala de aula, e isso vai ser levado para com eles a vida adulta, porque quando adulto, ele também vai ter que aprender a conviver com pessoas, ele vai ter que aprender a viver em sociedade. Ele vai trabalhar e ele tem que saber compreender a viver com o seu colega de trabalho, com o seu patrão e vice-versa. Então, isso já vem da escola, desde pequenininho, e já vai crescendo com ele, já dá um crescimento de um ser humano bom. E, então, a aprendizagem, ela é colocada dessa forma e de outras demais formas também. Aqui segue os nossos dados, então.